Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 383. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Tranquilo. Não, mais ou menos, né? Que você fica esperando 20 dias pra ver o Corinthians jogar. Aí você vê essa porcaria, você já dá uma desanimada na sua semana. Tava melhor aqueles fins de semana livres, sem jogo do Corinthians ou não? Eu fiquei pensando hoje, né? É melhor fazer uma live sem jogo, que a gente tava falando, é ruim, né? Não tem muito o que falar. Ou uma live pra falar dessa porcaria, né? Acho que é melhor fazer uma live sem jogo. E agora vai ter jogo todo fim de semana, né? Começa o brasileiro aí, agora não tem folga. Né? Agora vai rodar, vai ladeira abaixo, né? Esses 20 dias fizeram a gente pensar alguma coisa. Agora o jogo de terça começou a ser preocupante, esses próximos jogos, né? Vamos lá então, meus amigos. Antes de falar do Coringão, a gente tem que lamentar o falecimento do Ziraldo ontem, aos 91 anos. Ziraldo, autor do Flickits, Menino Maluquinho, A Turma do Pererê, que marcou muito a minha infância. Enfim, imagino que de outros da Irmandade aqui também. Em 1987, para a Copa União, ele desenhou os mascotes, né? Que ficaram clássicos, esses desenhos dele dos mascotes, lá em 1987, em homenagem a ele. A Irmandade aqui vai estar colocando na capa desse podcast, no seu tocador aí de podcast, vai estar a capa, o mascotinho que ele desenhou pro mosqueteiro corintiano, lá em 1987 para a Copa União. O Ziraldo, 91 anos, também viveu bem, viveu bastante, e tá aí a nossa homenagem. Ele te marcou, Ana, o Ziraldo também? Ah, sim, com certeza, né? Todo mundo cresceu vendo o menino maluquinho, né? Eu gostava bastante, e eu gosto também desses... Apesar de não ser oficial dos clubes, eu gosto desses de 87, eu acho tão bonitinho do Corinthians. Eu acho que ele com certeza marcou toda a nossa geração, né? São praticamente todos da mesma idade, toda a nossa geração com certeza foi marcada por ele. Você lia ele, Gibson? Não, cara, não lia não. Eu passei meio batido pelo Ziraldo. Ah, beleza então, meus amigos. Bom, vamos falar então do futebol e do Coringão. E o Gibson não ajudou aqui o clima, né? Mas eu achava, não era uma coisa que eu lia quando era moleque, mas eu vi muitas entrevistas com ele, eu gostava muito das entrevistas dele, eram muito legais as entrevistas dele. Não era uma coisa que eu lia, mas muita gente lia, você lia, enfim, eu não lia. Talvez o Dudu, você lia também, Dudu? Ah, menino maluquinho, poxa. Então, só eu que não li, só o idiota aqui, então, mas eu gostava muito de ver as entrevistas dele. Eu vi acho que umas 8 entrevistas dele no Jô. Era sempre muito astral, velho, ver a entrevista do cara. Ele é um cara muito bacana, bicho. Então, uma pena mesmo. Mas, cara, viveu bem, como você disse, né, Gui? 91, se a gente chegar lá, né, Gibson? Pô! Não sei nem se eu chego no que vem, cara. Tô tentando chegar no final desse ano, cara. Mas é isso então, meus. Vamos falar do futebol. Empatamos 1-1 na terça-feira, né? Como a Ana falou, depois de 20 dias. Um futebol daqueles, da melhor qualidade apresentado pelo Corinthians. Só que não, né? O gol foi marcado pelo Yuri, o craque da partida eleito pela Irmandade. Foi o Garro, né? O Corinthians saiu na frente e levou um empate ali. Enfim, teve até um trailer do empate antes, né? Com aquele gol anulado, justamente anulado. O cara estava impedido, mas já mostrava ali o que ia acontecer. O time não se preparou e levou depois um gol até vergonhoso lá. Enfim, o que eu queria falar é assim, não é uma revolta nem nada disso, mas assim, acabou a lua de mel com o Tonhão, né? Quando ele chegou, ele teve aquele bom momento no Paulista, conseguiu bons resultados, mudou o time. A gente sonhou um pouco ali, quem sabe, dá pra classificar e tal. No Paulista não rolou. Teve agora esse tempo pra treinar e o futebol foi fraquíssimo nessa volta. Agora chegou a hora dele mostrar que veio de fato e de verdade, né? Acabou aquele momento de coach, que você consegue aquele resultado ali com aquelas frases de autoajuda, aquele papo no vestiário e tal. Tá na hora de mostrar um pouco mais. Eu acho que... Enfim, o resultado, empate fora de casa é bom. A gente lembra na Libertadores no ano passado, na Sul-Americana no ano passado, como a gente teve dificuldade. Na Libertadores, aliás, a gente teve dificuldade até dentro de casa, né? Mas do jeito que foi, a gente fica com essa impressão que dava para ser melhor. Eu até entendo algumas opções do Tonhão, né? Acho que o Pedro Raul, que chegou agora e tal, é o nosso melhor pivô. Ele faz um melhor pivô do que o Yuri Alberto, faz um melhor pivô do que o Wesley.
do que o Romero, desculpa. O Wesley é o nosso melhor jogador no 1 contra 1, sem dúvida nenhuma, um driblador e tudo mais. Mas na prática, no resultado, quem tem jogado mais, quem tem colocado a bola na rede, quem tem trazido os resultados é o Romero e o Yuri Alberto, né? Que tem feito os gols do Corinthians, têm sido decisivos. Eu acho que o Tonhão tá muito fixo nesses esquemas e tal, tá na hora dele... A gente cobrou, o Dudu especialmente, né? Falou disso, ele podia tentar alguma coisa no amistoso, não tentou, ele parece que está com esse esquema e tá tentando encaixar esses jogadores e talvez não seja o melhor, talvez seja melhor tirar esse cara de referência, talvez seja melhor colocar mais gente no meio, sei lá. Enfim, o fato é que o futebol não funcionou nesse primeiro jogo e, enfim, eu acho que acabou um pouco a lua de mel com o Tonhão. Tá na hora dele mostrar um pouco mais aí, né? O que você acha disso, Gibson? Olha, eu sempre pego no pé de todo treinador, porque eu acho que os treinadores são um pouco rígidos demais, obsessivos demais com seus esquemas táticos, né? Os caras às vezes se prendem aquilo até o final. Você vê que às vezes não tá dando certo por alguma razão e o cara fica fazendo o mesmo esquema. O nosso time, não é de agora, ele tem uma dificuldade gigante de criação. E quando o time não tem um setor criativo que presta, ou seja, ele não consegue fazer jogada, tramar, entrar na área. Porque não tem aquele negócio de driblar, fazer 1-2 e tabelinha, fazer o facão, enfim. O manual que a gente conhece. Então, quando o time não cria pelo meio, quem mais sofre é o centroavante. É o cara que tá ali, que a função do cara é fazer esse 1-2, é fazer, enfim, ou o jogo como fazia ali, o famoso pivô. O cara não faz. O Gustavo tá apagado ali, ele some ali naquela posição. Não tá fazendo nada. O Pedro Raul, né? Pedro Raul, né? Pedro Raul, isso, desculpa. Pedro Raul. Pedro Gustavo era o zagueiro. Raul Gustavo era o zagueiro, mesmo. Confundi tudo. Então, o Pedro Raul tá ali sumido, né? O Yuri, o jogo dele ali pelo meio foi colocado pra direita. Na direita ele desaparece. E fica sempre mal posicionado. Ele tá sempre num lugar aleatório ali, longe da jogada. E aí o Romero, que é o nosso artilheiro, fica na reserva, né? Sendo que o Yuri Alberto tá jogando no lugar errado, né? E o nosso centroavante ali não tá produzindo nada porque, enfim, tá difícil. Então, assim, o time tá sofrendo, continua sofrendo com a criação e com o ataque. E eu acho que, assim, tipo, o treinador precisa largar a mão da convicção. Pô, não tá dando certo isso? Vamos fazer outra coisa. Enfim, parece que agora no último treino ele já treinou com o Romero de centroavante ali. Vamos ver. Se ele fizer isso, pelo menos, já ganha um pontinho a mais que, pô, tá tentando uma coisa diferente, né? Agora, se o cara me entra de novo, como é a formação dos três aí na frente e deixa comer no banco, aí você fala, pô, cara, desculpa, mas... Aí é abraçar uma convicção de uma maneira bem idiota, né? E você, Ana, como é que você tá aí? Você ainda tá na lua de mel com o Tonhão ou não? Não, acho algumas decisões erradas. A gente já tinha falado aqui, primeiro o Romero. O Romero joga bem toda a partida, que joga ali pelo meio, por que não colocá-lo? Eu praticamente fui contra a contratação do Pedro Raul. Eu acho que a gente devia ter contratado o Mastriani, que era mais barato, mais fácil. Mas tudo bem, isso já foi. Eu não consigo entender porque manter o Fagner. Eu acho que o Mateuzinho tá numa crescente no Corinthians. Eu acho que ele deveria ter oportunidade de titular. E eu, por exemplo, gosto de jogar com mais gente no meio. Então eu prefiro jogar num 4-4-2 do que num 4-3-3. Eu acho que o 4-3-3 não tá funcionando. Eu acho que muito pouca gente no meio, por isso que prejudica a criação do Corinthians. Eu acho que falta alguém do lado do Garro. Principalmente quando o Maicon não joga, porque não que o Breno Bidon seja ruim jogador, não é isso. Ele é muito bom jogador, ele tá fazendo bem. Mas o Maicon, ele pisa mais dentro da área, ele dá mais opção de passe do que o Breno Bidon pro Garro poder fazer uma tabela, alguma coisa assim. Então eu acho que principalmente quando a gente não tem o Maicon, a gente deveria jogar num 4-4-2 e povoar ali o meio. Nós estamos jogando fora, precisamos jogar aberto, eu não consigo entender essas escalações. E depois a tirada no meio tempo ali, a tirada do Gustavo Henrique, eu não entendi muito bem aquilo e eu não tô culpando o Kaká que entrou, não é isso, tá? Pelo gol, mas o Corinthians não jogou bem como um todo e essas modificações pra mim são inócuas, assim. Quer mudar tudo e aí não muda nada e continua jogando igual. O Kaká entrou no segundo momento, né? A primeira alteração, ele coloca o Fausto no meio e recua o Ranieri no lugar do Gustavo Henrique. Eu acho estranho, você vai tirar o nosso melhor jogador no meio campo, né? O Ranieri, o mais ativo ali e tal. Mas, enfim, para colocar o Fausto, que é um jogador que a gente já cansou de falar, que não tem a mesma disposição, a mesma imposição física que o Ranieri tá mostrando.
E aí depois, pra corrigir esse erro, ele coloca o Kaká e aí a gente sofre o gol. Quer dizer, 2 alterações na defesa, a gente leva o gol. Realmente o Tonhão mandou muito mal. Tá aqui a Daniele Galo comentando aqui, boa noite, Irmandade. Acho que ela tá mandando boa noite pra você, Dudu. O que você tá achando do Tonhão? Você ainda tá em lua de mel com o Tonhão? Olha, acho que não é questão de lua de mel ou também colocar ele muito pra baixo, mas o que a gente vem comentando aqui são algumas decisões, né? Eu acho que tem essas questões de querer manter o esquema, que nem o Gibson falou. Eu também acho que não dá pra jogar aí o Yuri e o Pedro Raul juntos. Ou é um ou é outro nesse esquema dele. Também a gente já vem pedindo aqui, acho que desde a época do Vitor Pereira, sei lá, do Silvinho, para tentar focar mais no 4-4-2, né? Observar o adversário em si, começar com um esquema, mudar o esquema durante a partida. São 5 substituições, faz um tempo. Mas não adianta você ficar trocando um atacante por um atacante, aí se tira um zagueiro para colocar um volante, para depois você tirar o volante por o zagueiro, enfim, né? Você acaba perdendo essas opções. Eu só espero que ele não tenha gostado, que nem a gente não gostou, não só desse jogo, mas a gente já falou do amistoso de Londrina, né? Contra o Londrina, perdão, que foi em Cascavel, mas porque foi preocupante. Eu também acho que falta mais uma qualidade no meio de campo, e aí eu não sei se vai ser o Coronado com o Garro, para que ele puder jogar, se de repente a gente precisa trazer um volante melhor aí para ajudar nessa contenção quando o Maicon não joga, quando o Ranieri não puder jogar. Mas a gente precisa dar mais opções para poder municiar mais o ataque, porque foi uma partida, na minha visão, preocupante, onde até o Félix Torres, que a gente estava sendo também um jogador bem regular, também foi mal na partida, né? Enfim, vamos ver uma semana aí para que a gente possa jogar. Não sei se a gente vai poder ter jogado tão bem assim, mas a vitória, que já era muito boa na terça passada, ela passa a ser fundamental nessa terça. Tem que ganhar aí na terça-feira, o próximo jogo da Sul-Americana, na terça-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Nacional do Paraguai, transmissão da ESPN e do Star Plus. Enfim, mas vamos começar falando então dessa partida da terça-feira, Dudu. O que você pode falar do nosso adversário, que é o Nacional do Paraguai, né? Vamos lá, né? A gente já enfrentou um Racing genérico na brincadeira, a gente vai pegar um Nacional genérico também, né? O Nacional mais famoso é o Nacional do Uruguai, que inclusive já ganhou a Libertadores. Esse Nacional do Uruguai também, do Paraguai, desculpa, ele foi fundado 5 de junho de 1904. Ele é um dos clubes mais antigos lá do país e ele é conhecido pela alcunha de o mais querido. Mas também ele tem os apelidos aí dos nossos rivais, né? Como o Tricolor ou a Academia. Enfim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque ultimamente, né, clássico não estão indo tão bem assim. Ele costuma mandar os seus jogos no estádio Arsênio Henrico, mas é um estádio com capacidade hoje para 8.500 pessoas, então é a mesma história do Racing, como não pode, pela capacidade, eles costumam jogar no Defensores del Chaco, provavelmente vai ser o jogo da volta lá. Eles têm 9 títulos do futebol paraguaio. Eles passaram por um jejum aí também de mais de 60 anos sem título, né? Eles ganharam em 1946, depois eles foram ganhar só em 2009. Eles jogaram algumas vezes a segunda divisão nesse período. Eles participaram já da Libertadores algumas vezes. E eles têm uma final de Libertadores. Eles chegaram na final em 2014 contra o São Lourenço, que acabaram perdendo o título, mas foi a primeira vez que eles passaram da fase de grupo da Libertadores e conseguiram chegar até a final. E falando em Libertadores, eles chegaram em final de 2014, mas o Corinthians já enfrentou esse time numa Libertadores que foi excelente pra gente em 2012. O Corinthians ganhou o primeiro jogo aqui no Pacaembu, né, por 2-0, com gols do Danilo e do Jorge Henrique, e depois, no jogo de volta, ganhamos de 3-1, gols do Jorge Henrique, Emerson Sheik e Elton, né? Então é um time que tradicionalmente costuma jogar no 4-3-3 também, parece que é uma moda, né? Impressionante, todo mundo agora joga meio que igual, mas é um time que no campeonato hoje é o último colocado. Eles têm 11 partidas com 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas, e eles só estão na fase na Sul-Americana porque eles caíram na segunda fase da Libertadores. Eles passaram da primeira fase pelo Atlético Nacional da Colômbia, mas eles acabaram perdendo para o Palestino
né, do Chile nos pênaltis, na segunda, por isso que eles foram para Sul-Americana. E é uma equipe que faz poucos gols, mas tem que tomar muito cuidado com o centroavante deles lá, o 38, o Rodrigo Arevalo, que ele é o artilheiro do time na temporada com 3 gols. Eles perderam do Argentino Júnior na primeira partida, eles estavam perdendo de 3-0 no primeiro tempo, mas depois, em 10, né, aos 70 e 80 e pouco, fizeram 2 gols, deram uma canseira, porque também jogaram em casa, então não dá para tirar o pé assim, mas é um time, teoricamente, da mesma fragilidade que o Racing, mas a gente já teve problema com o Racing, espero que não tenha problema com o Nacional, que a gente possa aí buscar os 3 pontos, porque vai ser importantíssimo, aproveitando até a fragilidade do adversário na atual temporada. E se eles já perderam a primeira fora, em casa, né? Eles vêm atrás de pontos aqui na Neoquímica Arena, né? Eles têm que pontuar, senão já pode, na segunda rodada, já tá praticamente eliminado da competição sul-americana, né, Ana? Como é que você vê esse jogo na terça-feira? Olha, eu acho que vai ser um jogo difícil. Não por causa do adversário, mas por causa do Corinthians mesmo. O Corinthians não vem apresentando, o Corinthians não vem tendo o desempenho. Então eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade, o time vai vir fechado. O Dudu até falou que eles jogam no 4-3-3, mas eu não sei não. É capaz deles virem aqui jogar no 4-5-1, só com esse Arevalo na frente. E aí vai ser um Deus nos acuda. Eu espero que o Corinthians consiga fazer 1-0 e segure esse 1-0, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vai ser um jogo que a gente vai sofrer. Não, o sofrimento vem com certeza, né, Gibson? Isso aí, com o Corinthians ultimamente, é regra. Ah, bicho, eu não gosto de sofrimento, tem que torcer pro outro time, né, bicho? A gente cresce no sofrimento. Mas então, esse jogo aí, assim, eu acho que impressão minha, não sei. A gente vai jogar em casa, me parece um adversário mais fraco, cara, sei lá, bicho. Eu acho que o jogo eu acho que a gente ganha assim, e eu espero que não seja tão sofrido. Só lembrando pro pessoal, né, que na Sul-Americana, só o primeiro colocado que vai direto para as oitavas, e o segundo colocado do grupo pega o terceiro colocado da Libertadores, fazendo lá o 16 avos. Ou seja, também sendo o primeiro, além de garantir direto para as oitavas, ganha 2 semanas aí de tranquilidade com jogos a menos, né? Mas você sabe que a gente não gosta disso, né, Dudu? Mas e aí, Ana? Terça-feira, jogo internacional, a diretoria que prometeu ingresso barato deu uma aumentada nos preços, a Neoquímica Arena estará cheia novamente? Como é que você vê isso aí? A torcida vai abraçar o time ou não? Olha, eu tô pensando isso desde ontem, sabe? Quando eu vi os preços dos ingressos. Tiveram que tirar os anúncios do camarote do ar, porque os camarotes estavam mais baratos que o Oeste Inferior. Com comida, com bebida, com tudo. Aí tiveram que aumentar. Quem já comprou. O Leste é mais barato do que o Sul. Então quer dizer que é mais barato você ficar sentado do que ficar de pé. Lógico que a gente gosta do Corinthians, a gente vai torcer. Mas pra você pagar tão alto, você tem que ver coisa boa, né? Eu acho que faltou o Augusto combinar isso com os jogadores. Olha, eu tô cobrando 500 pau aqui o ingresso, vocês têm que jogar bola. Eu tô muito na dúvida pelo horário e pelo preço se essa Neoquímica Arena vai encher essa terça-feira. Eu acho que não. Mas eu torço para que a torcida do Corinthians me surpreenda e que encha mesmo assim. Só que se encher mesmo assim, esses preços vão continuar, né? Ah, sim. Assim, a torcida vem fazendo protestos, acendendo aqueles sinalizadores lá de preço, mas por enquanto a Neoquímica Arena tem estado cheia, tem estado lotada e tal. Pra organizada não subiu, né? O setor norte não foi o único que não subiu. É o único preço popular se você pegar todos esses... É porque assim, eu fico pensando numa família. Uma família que vai... Eu vou no leste, que é o segundo mais barato. E eu não sou sócio torcedor. É R$120 mais ou menos cada um. Uma família de 4 pessoas dá R$480. Você não pagou o metrô ainda, você não pagou a Coca-Cola. Não é tão fácil assim. Eu acho que se ele mantivesse sul e norte em valores populares, eu acho que seria mais inteligente trazer a torcida. Eu acho que pelo menos o norte e sul deveria ser mais barato, não só o norte. Eu acho que o horário vai ser um problema, especialmente no começo da partida, né? Eu acho que a gente vai ver o estádio enchendo durante o jogo, 7 da noite, muita gente ainda está chegando, enfim. A Neoquímica Arena não é um espaço central que as pessoas vão chegar tão rápido, ainda mais nesse horário, enfim, horário de pico aí. Quer falar do preço do ingresso, Gibson? Eu quero, mas eu acho que tem umas questões aí nessa...
precisam ser levadas em conta. Assim, eu acho que o principal problema pra mim é o horário. Esse horário é o horário que é bem mais chato, enfim. Pra chegar lá no estádio, eu acho que isso talvez contribua pro estádio não estar tão cheio. Dito isso, tem duas coisas dessa questão do ingresso que eu acho que tem que ser levadas em conta. A primeira delas é que preço de ingresso de futebol e será cada vez mais elitista. Isso é uma coisa no mundo dos esportes, no mundo inteiro. Você vai comprar o ingresso lá pra ver o Real Madrid jogando, vai ver quanto custa lá o ingresso. Né? E mesmo na moeda dos caras é caro. Não é porque a gente tá aqui, não é câmbio, não é isso. É caro. Porque o esporte é caro, as contratações são caras, tudo é caro. Né? Você vai lá na NBA, quanto custa um jogo lá de basquete lá pra assistir lá? É uma fortuna. Ou mesmo um jogo de futebol americano que vocês tanto curtem, enfim, também, pô, não é barato. E lá eles têm estádios gigantes de futebol americano. Estádios com, sei lá, 150 mil pessoas e enche. Então, mas é caro. Mas é caro e os caras viram os ingressos no começo da temporada. Tentar achar na hora o ingresso, esquece. Então, assim, o preço de ingresso cada vez vai ser... O futebol aqui no Brasil cada vez mais vai ser uma coisa elitista. E dito isso, faz muito tempo que o Corinthians consegue vender... Esses ingressos são quase todos vendidos no sócio-torcedor. Chega muito pouco pra torcida em geral. Quando o jogo tem algum mínimo interesse, geralmente nem chega ingresso pra torcida em geral. Quem não tem sócio-torcedor não tem a menor chance de comprar esses ingressos. E eu tô dizendo isso porque os ingressos nominalmente são absurdos quando você olha, mas se for ver o desconto pro sócio-torcedor, o desconto é muito alto. O ingresso de 150 paus lá na Leste Superior Central. No plano mais barato lá do o cara vai pagar 75, o cara paga metade. O da Sul, que tá 180 o valor. Qualquer torcedor é 35. No mundo real, né, o valor que vai ser pago na média não é alto dos ingressos. É alto pra quem não tem sócio torcedores. Se chegar a sobrar, nesse caso, eu acho que vai sobrar porque o ingresso às 7 da noite é um convite pra não encher o estádio, né? Aí o cara vai pagar caro. Então, assim, tipo, nominalmente os ingressos estão caros pra essa partida, pra Sul-Americana. Se você pensar que 90% de quem vai lá, 95% é sócio torcedor, não. Porque o ingresso real é o ingresso do sócio torcedor e não o valor genérico aberto para o público em geral. Boa, Gibson. Outra visão aí do negócio do futebol. Economista, mano. Economista, porra. Quem te viu, quem te vê. Vamos continuar aqui. O Fagner chegou, né, na terça-feira passada, com o jogo lá fora de casa pela Sul-Americana, em 550 jogos com a camisa do Corinthians. Ele atualmente é o 9º jogador com mais jogos pelo time. Vai fazer mais uma partida aí, provavelmente nessa próxima terça-feira, e vai empatar com o 7º e 8º lugares, que são o Vaguinho e o Cláudio. E aí, logo em seguida, deve tomar e chegar nesse 7º lugar dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians. Em 6º lugar, que seria o próximo patamar, né, depois dessas 3 partidas, o 6º lugar tem 590 jogos. O Fagner está com 550. Você acha que ele chega no Birubiru, que é o 6º lugar, Ana, nesse ano ainda? 40 jogos esse ano, acho que chega. Acho que chega sim. Só no Brasileirão tem 38. Então, mas tem pelo menos mais da Copa do Brasil. Pelo menos mais 5 na Sul-Americana. Vamos chutar. Mais 5 na Sul-Americana, ele teria que jogar 40 de 46, no mínimo. Acho que chega. Se ele não se machucar, né? O Fagner também não costuma se machucar, né? Mas enfim. Também não tô jogando praga aqui, hein? Também não tô jogando... Se ele parar de ser expulso, que ele perde a partida seguinte. Também. Tem essa aí, Gibson. Tem essa aí também. Terceiro amarelo, né, Dudu? Acho que pensando nesse posto, acho que não chega, não. Chega ou não chega, Dudu? Olha, eu acho que não chega. Mas eu gostaria que ele chegasse naquele sentido, né? Se a gente conseguir avançando na Sul-Americana, avançando na Copa do Brasil, a gente chegando aí a possíveis semifinais e finais de novo, quem sabe, né? Fora os 38 do Brasileiro, que esse não tem como fugir. Mas acho que ele precisa ter a cabeça um pouco no lugar, porque ele vai ser importante, mas acredito que ele não chega. E agora, a outra questão, né? O contrato dele está para terminar no final do ano, né? Se ele renovar, aí ele com certeza vai chegar no Birubiru, pode ultrapassar o Ronaldo Giovanelli, né? Com 602 jogos, e ultrapassar também o Luizinho com 608 jogos. Mas e aí, Ana? Você acha que ele vai renovar ou é o último ano dele com a camisa do Corinthians? Olha, eu acho que ele com um contrato bem feito, eu renovaria sim. O que seria esse contrato bem feito? É um contrato
contrato de pouco tempo, não é um contrato de anos para ele, né? Que já tem uma idade avançada, então é um contrato de um ano, que se ele for bem, renova automático por 2, alguma coisa assim. Um contrato sem um aumento de salário substancial. Então, acho que, eu renovaria e manteria ele e o Mateuzinho, porque eu acho que não tem dupla de lateral direito aí melhor no Brasil do que esses dois. Você acha que não vale a pena dar mais chance pro Maná no ano que vem e dispensar um deles? Emprestaria o Maná esse ano para ver. E você, Gibson, renova ou não renova com o Fagnão? Olha, cara, assim, se fosse pra renovar, teria que ser eu concordo com ela, assim, um contrato curto, 1 ano. Agora ele tá numa fase da carreira que contrato longo pode esquecer. A Ana falou, sem aumentos. Pra mim não é nem aumento, pra mim é com redução de salário. A gente vai ter que arrumar um outro lateral e logo, né? Enfim, vamos ver agora o cara que chegou aí que mal jogou direito ainda, enfim, né? Mas ele pode, no máximo, eu acho que ano que vem ele seria talvez um cara pra revezar, jogar de repente algumas competições, outras não, ou, enfim. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tô no momento, assim, depois do nosso asilo do ano passado, eu tô no momento que eu tô meio querendo me livrar de todos esses caras do time. Acaba o contrato dele no fim do ano? Fagner, obrigado, mano. A menos que ele tope um esquema muito camarada pra ficar no que vem no clube, senão... É um salário muito alto e dá, por esse salário dá pra trazer um cara bem mais novo que vai correr melhor, sem estar com a cabeça quente, enfim. Lembrando que a gente tem um problema na lateral esquerda, né? E pode ser um problema na lateral direita aí. E você, Dudu? Renova ou não renova com o Fagner? Olha, eu acho que um pouco nas condições que a Ana falou, eu renovaria, mas pensando até talvez numa redução, né? Dependendo com algumas metas, sei lá o quê, talvez postergar por mais 1 ano. Eu espero que o Matheus França dê certo também. O Léo Maná ainda não engrenou, talvez agora ele foi rebaixado de novo, né, pra equipe, de repente tendo umas oportunidades. Mas é que é difícil a gente se livrar um pouco assim da lateral direita, que por muito tempo o Fagner sobrou aqui no Brasil sendo o melhor. Mas eu acho que precisa começar a passar o bastão. Então se esse ano o bastão for bem feito, talvez não renovaria, mas se não, daria mais 1 ano. Mas nessas condições, dependendo do Matheus França titular, o Fagner jogando algumas partidas, que nem o Gibson falou, entendeu? Algumas competições, a gente conseguindo classificação, né, para essas competições internacionais. Acho que o ano do Corinthians agora, vamos falar aqui agora, né, a terça-feira passada começou, já que o Paulista não foi muito bem. Acho que o ano do Corinthians aí, essas 3 competições que faltam, é que vão dizer muita coisa do que a gente vai planejar pro ano que vem. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Dudu? O Fagner, que hoje ainda é o garçom, né, com mais assistências, o jogador com mais assistência, passe para gol nesse ano, enfim, mas o ano ainda está só começando. Eu acho que o Fagner está fazendo o último ano dele no Coringão. E o Everton Ruza comentando aqui, falando que o contrato do Cássio também termina. E eu também tô achando que o Cássio também está fazendo o último ano dele com a camisa do Corinthians. E eu acho que está na hora mesmo de fazer essas mudanças todas. Enfim, mas saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, a tabela já tinha saído, enfim, os adversários e tal. Agora tá definido a data exatamente e os horários dos jogos. O Corinthians vai fazer a estreia nesse domingo, 4 da tarde, contra o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, né? Na nossa casa. Então, essa semana são 2 jogos na nossa casa, né? Na terça e no domingo, 4 da tarde, é o jogo da televisão. A gente já estreou 5 vezes no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E o nosso retrospecto não é muito bom. Apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Apenas uma vez essas estreias, essa, portanto, é a segunda em 6 jogos, foi na nossa casa. Foi a estreia em 2003 e a gente perdeu por 3-0 na vez anterior. Espero que dessa vez seja bem diferente, né, Gibson? Vamos torcer, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano. O adversário é osso, sempre é, mas... Cara, brasileiro são 38 jogos eliminatórios. Cada jogo vale tanto quanto o outro. Bicho, todo jogo é 3 pontinhos. Se tiver fundo de rebaixamento é porque perdeu ponto pra cacete no começo do campeonato com partida idiota. Se estiver disputando o título é porque a gente ganhou pontos importantes no começo da temporada, né? Então eu tenho que começar agora. Esse jogo aqui pra mim é final. O brasileiro são 38 finais. Tem que entrar em campo como se fosse uma final. E você, Ana, como é que você tá vendo essa estreia aí no Brasileiro? Tá preocupada? Preocupada eu tô, mas eu acho que o Corinthians tem que ir pra cima, tem que ganhar os pontos, tem que mostrar que em casa vai ser difícil como sempre foi, porque nos últimos 2 anos aí, a Arena tá, mesmo a torcida comparecendo, o Corinthians não tem feito muitos pontos.
O time do Atlético Mineiro foi campeão mineiro, ok e tal. Mas também tá vindo de um novo processo, né? Também trocou o técnico agora. Então, eles também vão jogar na quarta noite, um dia depois de nós, né? Então, eu acho que o Corinthians tem que ir pra cima. Eu não vejo muita saída pro Corinthians, não. Tem que já começar com os 3 pontos, porque nós não queremos ficar sofrendo que nem foi o ano passado. Desculpa, não acho que seja o Corinthians, não acho que tenha time pra isso hoje em dia. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí a estreia no Campeonato Brasileiro? Concordo com o que o Gibson e a Ana falaram. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, você só pode almejar alguma coisa a partir de 20 vitórias. Pelo menos 20 vitórias, né? Acima disso, a gente já começa a sonhar alto. Agora, para ter essas 20 vitórias, você precisa fazer valer o mando de campo. O Corinthians precisa ganhar os pontos em casa. O Corinthians precisa começar a ganhar, porque tinha alguns times, assim como o Atlético Mineiro, que não ganhavam na arena e agora estão ganhando na arena da gente, né? Tem que ganhar. O Corinthians, se quiser alguma coisa, dessas pelo menos 20 vitórias que eu falo, você tem que pelo menos conseguir de 17 a 18 em casa. E tem que começar com o pé direito, tem que começar ganhando do Atlético. Tem que começar bem aí, uma semana importante pro Corinthians, pro Tonhão, enfim, pra esse elenco mostrar a que veio, né? Tonhão fez um trabalho de meio de tabela num time muito fraco lá, muito mais fraco que o Corinthians no Cuiabá. Agora ele precisa conseguir fazer alguma coisa um pouco mais acima disso no Corinthians. Outros destaques que estão aí definidos nessas rodadas do Brasileiro. Na quarta rodada, o Corinthians enfrenta o Fluminense da Neoquímica Arena. Pode ser aí um encontro com o nosso maestro Renato Augusto. Não sei se ele vai estar inteiro ou não até lá, né? Mas enfim, pode ser aí um encontro com a Fiel contra, né? E na sexta rodada tem um encontro com os Urubus Cariocas, dessa vez fora de casa, mas pode ser um primeiro encontro aí depois de muitos anos, a gente sendo adversário do Tite, né, o treinador que marcou a história aí nos últimos anos vitoriosos do Corinthians. Então essa semana, além do masculino, tem o feminino, né, Ana? Volta aí o feminino contra o Santos na sexta-feira, fora de casa, 8 da noite, é isso? Sexta-feira, 8 da noite, eu tinha entendido que ia ser na Vila, não tenho certeza absoluta. O Santos vem de uma reformulação. O Corinthians provavelmente vai estar desfalcado de muitas jogadoras, né? Porque elas jogam na terça pela seleção brasileira. Não acho que talvez seja um jogo interessante aí. Vamos torcer para o Corinthians conseguir manter o 100% de aproveitamento. E a gente vê outras jogadoras que chegaram esse ano também, que a gente não teve oportunidade ainda de ver todas as nossas contratações, ou jogadoras que não são muito utilizadas. Vamos ver aí o que o Piscinato vai fazer. O feminino, pra gente é mais tranquilo, né? Pode colocar as 11 reservas ali, o time sabe o que vai fazer, é interessante conhecer as jogadoras, até pro Piscinato também, né? Testar mais alguma outra, mas no feminino é mais tranquilo. Sentir falta das jogadoras vai sentir isso, sem dúvida. Elas não estão na seleção brasileira à toa. Mas como disse a Ana, assim, tipo... Tem muita jogador que chegou que não mostrou ainda, não teve oportunidade, enfim, não apareceu pra jogar. Cara, eu acho que o time tem plantel pra jogar, mesmo desfalcado das jogadoras que foram servir a seleção, enfim. Aliás, um pequeno parênteses que eu tava vendo o jogo lá, né, da seleção, né, foi pros pênaltis, enfim, a gente acabou se classificaram os pênaltis. Mas você vê que nenhuma jogadora do Corinthians perdeu pênalti. Não foi culpa nossa. Próxima vez, Arthur Elias leve as 11 do Corinthians que a gente ganha nos pênaltis, porra. Eu sempre falei isso. Se levasse as 11 do Corinthians, a gente chegaria mais pra frente, mas fazem o quê? O jogo foi contra o Canadá, né? Que tem uma equipe tradicional no futebol feminino. O futebol masculino não apita nada, mas no futebol feminino é importante. Exato. E o Brasil jogou ali, enfim, esse empate, apesar da desclassificação nos pênaltis e tal, é importante pro futebol feminino ganhar confiança aí e chegar mais forte na competição que vai valer mesmo esse ano, que é as Olimpíadas, né? E eu acho que o Arthur Elias está fazendo um trabalho interessante com as brabas aí da seleção brasileira. O Brasil está enfrentando seleções complicadas, difíceis, e está sendo uma ótima preparação. E acho que, como você falou, vai chegar bem lá, até porque não tem o futebol masculino nas Olimpíadas esse ano. Então vamos ter que torcer pro feminino mesmo, né? E que elas possam levar a medalha lá na Rua Sócrates. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 383, mas não sem antes
o Dudu lembrar as nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e por enquanto no Twitter ou X, né? Temos também o Facebook, o Instagram, o Telegram, o TikTok, o iTunes, o SoundCloud, o Deezer e o Spotify. Todos como Irmandade Corintiana, só no Twitter ou X como Irmandade Timão. E não esquece, né? O pessoal também comprar aí a caneca e a camiseta. Marca nós aí nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram aí, né? No Twitter a gente vai repostando a foto de vocês aí. Quem for na arena já vai com a camisa da Irmandade aí, porque tá mais em conta, né? E Ana, domingo estaremos de volta. Em torno das 7 da noite, né? Porque vai acabar umas 6 até a gente conseguir botar a cabeça no lugar, ou de torcer a favor, ou de ficar... Então, mais ou menos umas 7 da noite a gente vai estar aqui, então, para comentar toda essa semana quente no Corinthians. É isso então, muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians! Corinthians.